prestigiando e também aos participantes. Como presidente da Comissão Permanente da Advocacia Assalariada da OAB São Paulo, gostaria de agradecer a parceria desse evento, né, ao MAT e também ao SASP. Agradecer essa parceria que nós realizamos a partir desse evento, com esse assunto tão importante, tão relevante nesse momento de pandemia que nós vivemos, né? O exercício da advocacia, né, nas carreiras jurídicas como um todo, mas principalmente da advocacia, nesse período de pandemia. Então, gostaria de saudar todas e todos os palestrantes, aos convidados, né, a quem está nos assistindo. E, primeiramente, né, antes de nós tratarmos do tema, é importante falarmos aí do dia de hoje, que tem uma relevância na perspectiva do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, e que contempla também essa perspectiva do exercício, né, da advocacia. Então, eu passo a palavra ao Dr. Fábio Gaspar para tratarmos um pouco desse assunto festivo e simbólico, tão simbólico. Boa noite, doutora Ana Lívia. Boa noite, doutora Eide, doutora Flávia, doutora Rafaela, doutor Marcos. Estamos aqui entre amigos, companheiros e companheiras de luta. Agradeço muito o convite da Comissão da Advocacia Assalariada, tão bem presidida pela nossa querida Ana Lívia. De fato, Ana Lívia, hoje, exatamente hoje, o sindicato completa 68 anos de luta, de resistência. O sindicato que teve sua carta sindical em plena ditadura, em 1968, conseguiu restabelecer a carta sindical já no início dos anos 80, no processo de redemocratização. Portanto, defender a democracia, defender o Estado Democrático de Direito faz parte da nossa essência, da essência do Sindicato dos Advogados. Nós tivemos presidentes perseguidos pela ditadura, tivemos diretores e temos diretores que foram presos durante o regime militar, e no momento tão delicado que nós estamos passando, onde a Constituição e valores democráticos vêm sendo atacados, é muito importante ressaltar essa história do sindicato. É um sindicato que também se notabilizou como desde a década de 50, no começo da década de 60, como uma reunião, como uma união de advogados progressistas, de advogados trabalhistas, e por muito tempo ficou como uma única entidade que defendia as bandeiras mais progressistas da advocacia. Hoje nós temos parceiros, outras entidades como o MAT, a BJD, como o Grupo Prerrogativas, também ao nosso lado, fazendo essa luta, que isso nos honra bastante. O sindicato que na sua trajetória teve várias bandeiras, nós lutamos contra o fim dos juízes classistas, denunciamos a inconstitucionalidade do impeachment da presidente Dilma. Aliás, fomos a única entidade aqui em São Paulo da advocacia contra o impeachment, contra não só por uma questão política, mas também por uma questão jurídica. O sindicato que também foi contra a reforma trabalhista em 2017, porque ali a gente viu que seria uma reforma prejudicial aos trabalhadores e também à própria advocacia trabalhista, que na época 40% da advocacia em São Paulo atuava na Justiça do Trabalho. Portanto, é uma data importante de reflexão, é importante para nós todos refletirmos esse momento que nós estamos passando, mas eu já faço o convite aqui, porque nesse momento sombrio nós também há um espaço de confraternização. Então, dia 18, nós vamos fazer um sarau digital, né, com muita música, muita poesia, e eu faço o convite a todos vocês para participar. Nós estamos divulgando aí nas redes sociais, consta lá no nosso site do SASP. Vai ser uma grande festa de celebração, com muita poesia, muita música, que eu acho que nesse momento é muito importante para nós, né, para a nossa alma, e eu conto com a presença de todos vocês. Obrigado.
Nós que agradecemos a presença do SASP e a sua presença, Dr. Fábio, engrandecendo o evento e nos trazendo essas breves considerações sobre o relevante papel do SASP, do sindicato. Gostaria também de contar aí com as palavras iniciais do Dr. Marcos, né, diretor executivo do MAT, nessa perspectiva não só envolvendo o sindicato, mas da relevância, né, desses movimentos, como o exemplo do MAT. Então, gostaria das suas considerações iniciais no nosso evento e, novamente, muito obrigada pela sua presença e pela parceria com a Comissão da Advocacia Assalariada. Boa noite a todas, boa noite a todos. Para o MAT, assim, é um orgulho muito grande ter sido convidado para esse relevantíssimo evento, de comissões tão parceiras, tão importantes para a gente também, e nos causa muita satisfação a gente saber que, enfim, que estamos juntos nessa parceria, vamos continuar juntos durante muito tempo, né? E para todos sempre, a gente sabe que vocês têm também o nosso espírito de democracia, de luta, enfim, enfim, de tudo que é mais importante para a gente, né? Que é o combate aí a tanta desigualdade social, enfim, tudo que o MAT luta aí, né? A gente fica muito acarinhado quando a gente percebe aí que temos esse respaldo de vocês das comissões. Antes de continuar, eu quero também dar os parabéns aí para o SASP, né? Pelos 68 anos de aniversário do Sindicato dos Advogados de São Paulo, sindicato esse que eu conheci pessoalmente, em visita aí ao nosso presidente, doutor Fábio, nossa diretora, doutora Rafaela Reis. Tive uma visita inusitada, enfim, foi até interessante, foi legal, foi um dia que eu estava, enfim, de passagem por São Paulo, mas eu falei, eu não vou deixar de passar no Sindicato dos Advogados, e conheci a sede muito boa. Convido quem está assistindo a gente, que não for filiado ao Sindicato dos Advogados de São Paulo, a se filiar. É importante para a entidade, é importante para o fortalecimento da advocacia paulista, enfim, que todos e todas estejam aí filiados ao sindicato. Parabéns, realmente, à luta do Sindicato dos Advogados de São Paulo, nosso parceiro, já de bastante tempo. A doutora Rafaela Reis, aqui presente, nos apresentou o sindicato lá atrás. Hoje somos aí, estamos ombreados aí. Estamos ombreados aí nessa luta aí. É realmente para a gente um enorme prazer. Fabiana, eu escutei você falando isso. Sim. Vamos continuar. Eu gostaria, então, também, além eu achei que a gente ia só fazer um bate-papo até começar, né? Fazer a transição. Só um minuto que tem um áudio ligado, Marcos. Fabiana? Eu acho que é da Fabiana. Fabiana, seu áudio está ligado. Desligou. Desculpa a interrupção, gente. Acontece esse tipo de coisa, não há problema, não. Então, voltando, né? Enfim, as felicitações aí nessas breves considerações, né? Nesse meu boa noite, eu quero já, antes da gente entrar no tema, e daqui a pouco a palavra vai voltar para mim, quero cumprimentar aqui os presentes nessa mesa, né? A nossa Eide Cabeça, a nossa coordenadora do MAT de São Paulo, nossa vice-presidente da Comissão de Advocacia Assalariada de São Paulo, da OAB de São Paulo, uma comissão que eu fico muito satisfeito em ter visto aí a formação dessa gestão. Enfim, sou suspeito para falar que só são queridas nessa comissão de São Paulo e assim, eu tenho certeza que o sucesso já bateu a porta de vocês vão conquistar muita coisa aí para a advocacia assalariada paulista. E, ao mesmo tempo, também cumprimentar a doutora Flávia Vanderlei, presidente da Comissão da Advocacia Correspondente do Rio de Janeiro. Eu tenho um orgulho enorme de dizer que fui aí um dos responsáveis aí para essa aventura da doutora Flávia. Tomou um susto um dia com uma ligação que eu fiz. Enfim, ela é uma guerreira também, tanto quanto vocês aqui de São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Já cumprimentei o doutor Fábio, doutora Ana Lívia. Sou seu fã, você sabe disso. Também, enfim, como falei agora há pouco, quando eu vi a sua nomeação, fiquei maravilhado, fiquei encantado, muito feliz. Cumprimentar a doutora Rafaela Reis, nossa coordenadora do MAT de São Paulo e nossa multitarefas advogada de luta, de fibra, enfim, ela eu costumo dizer para todo mundo que ela é minha guru
e uma série de assuntos aí que não vou nem enumerar, porque não faltam dedos para enumerar. Então, Rafaela, que prazer estar com você de novo aqui também. E doutora Rosana Rufino, para mim a imagem não está aparecendo, mas eu acho que ela já está aqui na sala com a gente também. Também sou fã, também nossa palestrante, enfim, do MAT em 1000 eventos também. Eu sou muito grato também por ter essa amizade agora, depois que eu a conheci. Enfim, pessoal, boa noite. Vamos discutir bastante esse tema hoje aqui. Não vou continuar falando aqui, que eu acabo falando muito. E aí, daqui a pouco, quando a gente entrar no tema, eu prossigo. Mais uma vez, agradecer demais aí o convite que vocês fizeram para o MAT. Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco. Muito obrigada, doutor Marcos, novamente. Agradeço pelas suas considerações iniciais. Antes de passar a palavra à doutora Flávia Vanderlei, a quem eu agradeço novamente a presença, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, né, para o nosso tema, a partir desse contexto pandêmico que intensificou algo que, enfim, nós já identificávamos no contexto das carreiras jurídicas, né, e principalmente na perspectiva da advocacia audiencista e correspondente. Então, essas desigualdades, esse contexto que nós temos em relação as relações de trabalho que são estabelecidas na advocacia, elas se intensificaram nesse contexto da pandemia, né, assim como outras desigualdades que nós temos, que são estruturais. Então, a partir disso, né, e esse evento se propõe a discutirmos isso, né, como isso ocorreu e quais são as possibilidades de encaminhamentos, né, de pensarmos aí em compreendermos esse problema, porque, como eu disse, é algo estrutural e não veio com a pandemia, e é algo que já identificávamos no contexto das carreiras jurídicas, né, e então compreender como podemos aí encaminhar da melhor forma possível nessa perspectiva, né, do exercício do trabalho digno, no exercício da advocacia, né, na perspectiva da garantia, né, que o profissional do direito, e aí especificamente o advogado e a advogada exercem em relação à atividade essencial que exercem, né, a administração da justiça e, enfim, defendendo aí a perspectiva do cidadão. Então, como que nós podemos olhar para esses profissionais enfim, encaminhar esses problemas que nós identificamos na perspectiva de precarização da atividade. Então, apenas só para apenas contextualizando o que nós vamos discutir essa noite. Então, eu passo a palavra à doutora Flávia. Boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu cumprimento a doutora Eide, que gentilmente me convidou para esse evento, e eu achei o tema do evento assim, sempre atual, né? Em qualquer momento da pandemia ou fora da pandemia, mas é um tema que a gente tem que debater de frente. Cumprimento o doutor Fábio Gaspar, inclusive parabenizando pelo aniversário do sindicato. Cumprimento o doutor Marcos, que é um querido amigo, diretor do MAT, que eu acompanho desde o início do MAT, desde quando ainda era um grupinho. Parabenizo a doutora Ana Lígia pela presidência e cumprimento. Doutora Rafaela, já conheço ela de outros webinários, de outras participações. Eu fico feliz em estar dividindo a mesa com a doutora Rafaela. E a doutora Rosana também cumprimento. Ela vai chegar, está chegando. E aí nós começamos com, eu acho, assim, dentro da fala da doutora Ana Lígia, eu acho que nós precisamos contextualizar a advocacia correspondente no momento imediatamente anterior à
pandemia. Tá? A advocacia correspondente, de uma forma geral, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no âmbito nacional, era uma advocacia que era o suporte dos escritórios todos, principalmente os médios e grandes escritórios, tá? Mas sempre sofreu, de alguma forma, uma discriminação, sempre foram menosprezados, sempre foram desvalorizados. E aí eu estou falando em contexto profissional, eu não estou entrando ainda no contexto remuneratório, estou falando em contexto profissional. E essa discriminação, esse preconceito que existia antes com o advogado correspondente, né? Advogada correspondente, ele era velado em algumas situações e era simplesmente expresso, aberto em outras situações. Esse preconceito ele vinha pelo contratante, ele vinha por alguns juízes, ele vinha por servidores dos tribunais, servidores públicos de uma forma geral, a partir do momento que ele sabia que era correspondente. Fato é que esse profissional era quem movia a máquina externa dos médios e grandes escritórios. Os médios e grandes escritórios eles não poderiam fazer nada do que eles faziam sem abrir mão, lançar mão da utilização dessa mão de obra que seria a advocacia correspondente. Isso é fato. A advocacia correspondente exercia sua atividade e muita gente se manteve e se sustentou até antes da pandemia. Veio a pandemia abriu os olhos da comunidade jurídica, da sociedade jurídica, de o que fazer com esse pessoal. Eles estão acéfalos, eles estão desempregados, eles não têm renda, muitos não tinham processos próprios, viviam só em função de outros escritórios, e ainda sofreu um outro impacto, porque com a pandemia, muitos médios e grandes escritórios dispensaram profissionais internos. E aí esse pessoal que foi dispensado dos médios e grandes escritórios migraram para a advocacia correspondente, que estava ceifada de atividades, e inchou. Houve um inchaço do mercado. Ao mesmo tempo, essa advocacia correspondente ela foi obrigada a se reinventar, ela foi obrigada a se capacitar, ela foi obrigada a sair daquele nicho específico que ela exercia. Então, você tinha o advogado correspondente que só fazia audiência, você tinha o advogado correspondente que só fazia cartórios extrajudiciais. Então, havia alguma especialização, alguma especificação das atividades desenvolvidas pelo advogado correspondente. Quando houve essa migração e o fechamento de tudo, porque não fechou só os fóruns, fechou tudo. Os órgãos públicos, os órgãos privados, os sindicatos, não havia atividade. Quando começou a ter abertura, né? Quando tivemos uma implosão no sistema jurídico com relação a essa mão de obra, viu-se a necessidade de olhar para eles e dizer, olha só, eu preciso dele, mas a gente vai ter que dar comida para ele, dar alguma coisa. Então, houve alguns movimentos para a cesta básica, para tudo. O que, de fato, foi bom, querendo mostrar um lado bom nessa história toda, a pandemia, para a advocacia correspondente, teve um lado positivo. A sociedade jurídica passou a olhar para eles. A sociedade jurídica começou a se preocupar com eles. E começou a olhar para esse profissional da advocacia correspondente com um olhar que, quando eu não tinha nada, ele era quem cuidava do meu processo, ele fazia audiência, ele fazia eu ganhar o processo. Eu não ia lá. Na hora que eu não ia lá, eu cuidava do processo, eu atendia cliente, eu fazia as coisas internas. Então, o olhar que foi direcionado para o advogado correspondente com a pandemia foi um olhar diferente. Ele foi abraçado, mas, ao mesmo tempo, não tinha como suprir todas as suas necessidades, porque os escritórios também estavam passando por um momento precário. Só que ficou demonstrado, ficou claro, ficou transparente
a precarização da atividade da advocacia correspondente, a discriminação, o preconceito que havia antes com o advogado correspondente. Hoje, o advogado correspondente, ele se conscientizou durante essa pandemia, ele se conscientizou que ele precisa se reinventar. Não é só o advogado de escritório que precisa se reinventar. O advogado de escritório, até mesmo o advogado interno de um escritório, ele tem que se reinventar a todo instante, só que ele não sabe disso. Se você pega um escritório de massa, tem aquele advogado que só faz recurso, tem aquele que só faz inicial, tem aquele que só faz manifestação. E se ele sai daquele escritório e vai para o mercado, ele não sabe fazer outra coisa a não ser aquilo que ele fazia, porque ele estava dentro de uma cadeia de produção, e aí nós voltamos à Revolução Industrial, onde você tinha um operário que só botava o parafuso. Nós estávamos numa cadeia de produção nos escritórios de massa, nos escritórios grandes e médios. Quando esse profissional é dispensado, vai para a correspondência, ele não sabe lidar com isso, vai reinventar. O advogado que já era correspondente, ele tem que se reinventar. Então, isso, de uma certa forma, a pandemia movimentou o mundo jurídico, a sociedade jurídica, no sentido de temos que nos capacitar, temos que nos aperfeiçoar, temos que nos reinventar e olhar para o que eu tenho que eu preciso melhorar para, na competição com o meu colega do lado, eu ganhe. E aí nós entramos no ponto sensível da advocacia correspondente, que é a remuneração. Tá? Nós temos um grande processo do CAD questionando as tabelas de honorários, porque ele diz que é reserva de mercado, e aí eu estou discutindo uma outra tese que eu estou desenvolvendo justamente para entregar para a OAB, que não é reserva de mercado, uma vez que o próprio governo pode fazer também uma tabela dos preços de serviços e produtos. Os estados e a ordem, os conselhos de classe também podem, né? A partir do momento que ele está querendo fazer um controle para não haver abusos, nem para mais, nem para menos. Só que existe uma outra questão. Muitos escritórios, dos médios e grandes escritórios, eles contratam, mas eles não dizem que só vão pagar dali a 30, 60, 90 dias. Às vezes eles pagam 90 dias e às vezes eles não pagam. Aí vem uma outra briga, uma outra precarização com relação ao correspondente. O correspondente sofre com essa discriminação, esse distrato, esse desrespeito. Aí ele tem que ir buscar. Além disso, temos mais uma coisa que veio negativa junto com a pandemia. A pandemia ela trouxe as audiências telepresenciais. Então, aí, trouxe também as sustentações orais. Só que o artigo 10º, parágrafo 2º da lei, do Estatuto da Advocacia, ele não foi revogado com a pandemia. Ele continua existindo. E o que diz esse artigo? O artigo, esse dispositivo, inclusive os entendimentos todos, diz o seguinte: qualquer advogado pode advogar, pode se representar em outro estado até 5 processos por ano. O que nós estamos tendo hoje? Uma invasão territorial. Então, você tem no Rio de Janeiro, e isso eu estou presenciando, eu estou fiscalizando, eu estou fazendo uma força-tarefa dentro da minha comissão, justamente de elencar e buscar e levantar elementos para isso, que você tem pessoas do Sul, de São Paulo, do Piauí, que vêm telepresencialmente fazer audiência e sustentação oral no Rio de Janeiro e não tem uma OAB suplementar. O que isso está acontecendo? Isso está tirando o meu mercado da advocacia correspondente, isso está tirando um recurso da OAB, que, no caso, esse advogado teria que ter uma carteira, um registro suplementar no estado do Rio de Janeiro, né? E a fiscalização disso é muito precária, é muito difícil, não há como nós fiscalizarmos.
O que há é como a comissão está tentando fazer dentro das suas limitações, mas nós estamos apresentando já temos alguns elementos, já estão sendo levantados e estamos vendo como é que vamos conduzir ceifar, né, esse acesso dos advogados que não têm uma inscrição suplementar no Rio de Janeiro. Só que isso acontece no Brasil todo. Você vai na rede e os próprios advogados dizem que telepresencial acabou com o limite territorial. Não acabou. O limite territorial existe e vai continuar existindo, porque ele é territorial. A audiência é no Rio de Janeiro, não é porque é telepresencial que ele pode ser feito por outro estado. Não, nós temos o Estatuto da OAB que nos resguarda com relação a isso. E o que vai vir disso tudo? Disso tudo nós vamos... Bem, uma advocacia correspondente, isso é o que eu vejo, mais consciente, mais agrupada. Eu acho que a categoria vai se unir mais. E o respeito pelas suas prerrogativas, o respeito pela sua competência, o respeito pela sua capacidade, ele vai ser mais valorizado. Tá? Até mesmo porque está sendo dito em todos os canais, né, que quem ganha o processo, principalmente numa audiência trabalhista, né, quem ganha o processo é o advogado que senta em mesa de instrução. Não é o que faz a inicial, não é o que faz a contestação, não é o que vai fazer o recurso. Quem ganha o processo é aquele que está em mesa de instrução. Ele faz as argumentações, ele faz as impugnações, muitas vezes ele até faz a própria defesa oral, porque não foi juntada a contestação. Então, ele tem que estar preparado para o que vier. Ele vai sentar em mesa e não sabe o que vai acontecer. Então, isso hoje, o olhar que está sendo dado, está sendo diferenciado, e eu acho que nós temos uma longa estrada. Hoje nós temos nosso maior... na advocacia, e olhando a advocacia como um todo, o nosso maior adversário é a caneta. Porque cada dia você acorda e tem uma lei nova, tem um artigo novo, tem um ato novo. Então, a reinvenção hoje é para todo mundo. Eu acho que as considerações seriam essas. Estou aberta para... Temos muito trabalho pela frente. A comissão está cheia de projetos, nós temos 3 meses de existência e temos muitos pensários aí que têm que ser desenvolvidos. Eu acho que estamos à disposição para quem precisar, para o que for necessário. Obrigada pelas palavras, boa noite. Agradeço muito as contribuições da doutora Flávia, são extremamente necessárias nesse momento. É um momento complicado em que vivemos, são reflexões necessárias, principalmente no dia de hoje, a data de hoje, a data do aniversário dessa que é minha casa, o Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo. Precisamos pensar nessas questões, precisamos debatê-las, precisamos tratá-las no meio acadêmico, precisamos tratá-las no meio jurídico, precisamos tratá-las com propriedade, como pautas da advocacia. É o que sempre precisamos fazer. Gostaria de deixar aqui aberto agora para a nossa mesa. Só um instantinho, eu acho que meu microfone teve Acho que meu microfone voltou. Eu estou com alguns problemas de comunicação aqui, que eu estou com um áudio um pouco complicado. Eu estou te escutando, doutora Rafaela. Perfeito. Eu não estou escutando a doutora Marcos. Gostaria de abrir aqui para todos os presentes. E gostaria de começar, depois dessa exposição maravilhosa, eu gostaria de jogar uma pergunta aqui para todos. Todos aqui são militantes, não somos apenas advogados, somos também militantes, somos representantes institucionais, recebemos demais as demandas da advocacia nesse cenário pandêmico, cada qual dentro do seu âmbito institucional. Eu gostaria de saber de todos como é que vocês conseguiram encaminhar essas questões
e como é que vocês estão como é que vocês estão tratando como é que vocês estão conseguindo lidar e resolver as questões da advocacia na pandemia, com tudo fechado, com ninguém atendendo, com tudo tendo que ser virtual, com essa dificuldade da gente ter que a gente tem de ir lá e resolver. A gente está tendo que resolver tudo via Zoom, via Webex, via Google Meet, via Microsoft Teams. Então, como é que vocês estão lidando com tudo isso? Principalmente dentro de uma série de outros recortes que antes da pandemia existiam e agora eles só se agravam. Como vocês estão lidando com isso institucionalmente? Posso começar? Vamos lá, então. Assim, Rafaela, a pergunta realmente extremamente importante, né? Porque tudo ainda é muito novidade, né? A gente está fazendo aí, amanhã praticamente, eu estou fazendo 6 meses com o escritório fechado, que eu, enfim, desde que começou a quarentena, fechei meu escritório, vim para casa, trouxe tudo de lá para cá. Estamos passando, claro, dificuldade, sem dúvida alguma, mas mais importante que qualquer dificuldade que a gente possa estar passando enfim, no que tange a questão financeira, econômica, eu acho que a gente não pode deixar de lado nunca o pensamento principal, que é a manutenção da vida. Então, assim, fechei o escritório sem pensar 2 vezes, me transferi para casa, a gente perde um cliente ou outro aqui, não tem jeito, mas, claro, assim, não pensei 2 vezes antes de preservar a vida, a minha vida, a vida dos meus clientes, a vida do jurisdicionado, enfim, dos colegas do meu escritório, essa coisa toda. Mas primeiro falando da forma institucional, né? O que você havia perguntado, Rafaela, assim. Sim, é impressionante como o MAT é um movimento, né? Nossos participantes que estão aqui, não sei se conhecem o MAT, né, integralmente, nós somos um movimento de advogados e advogadas, fundado em 2017, em agosto de 2017, no auge das discussões e antes da entrada em vigor da Lei 13.467, da maldita reforma trabalhista. Hoje congregamos aí 1.500 advogados e advogadas em todo o Brasil, em 22 estados da federação. E, sim, justamente pelo tamanho do MAT, a gente recebe aí demandas do Brasil inteiro. E na pandemia, e aí a pergunta foi perfeita nesse sentido também, porque é impressionante como a gente percebeu que a advocacia está sofrendo muito mais, está com muito mais demandas, enfim, sem saber o que fazer, né? Infelizmente, a gente percebe que dentro das administrações dos tribunais, em muitos momentos a gente não vê muito boa vontade em resolver os problemas da advocacia, em outros momentos, outros tribunais, a gente vê, pelo contrário, muita boa vontade e parceria entre magistratura, administração de tribunal, servidores e, enfim, e a advocacia em si, jurisdicionados, né? E assim, o que a gente percebe é que essa situação dicotômica que eu coloquei entre alguns tribunais, alguns magistrados querendo muito ajudar e outros de forma completamente refratária a qualquer tipo de pedido nesse sentido, isso tem sido a tônica da advocacia, dos problemas da advocacia nesse período, Rafaela. O que a gente vê é que nos tribunais onde a magistratura se abriu para conversar e os servidores também se abriram para conversar, as coisas estão fluindo muito bem e a advocacia não está sofrendo tanto. Só que, assim, infelizmente, a gente tem, sim, movimentos que não se preocupam em trazer a advocacia para as discussões. Movimentos, claro, né, dos tribunais, não movimentos sociais. Mas a gente percebe que não há um movimento assim, de querer escutar a advocacia em muitos casos. E isso é muito grave, isso é muito ruim. Então, assim, o próprio exercício mesmo da nossa profissão, ele se torna muito mais complicado quando a gente não tem essa boa vontade dos tribunais, né? Então, voltando ao cerne da pergunta, sim, a gente tem percebido que assim, as dificuldades vão desde dificuldades internas, psicológicas, psiquiátricas e, enfim, a advocacia está somatizando muito, né, os problemas que estão acontecendo. A gente tem internalizado esses problemas, absorvido os problemas todos dos nossos clientes, enfim, das nossas famílias, né? Porque, claro, a gente tem condições, às vezes, de ajudar na manutenção
familiar, aí, claro, os problemas acabam ficando piores. E aí o que a gente percebe é que as entidades estão tentando, sim, fazer alguma coisa para solucionar esse tipo de problema, entendeu? Então, por exemplo, lá no MAT, e aí eu falo também, tenho certeza, o SASP eu acompanho de perto, a própria AT de São Paulo, outras entidades aí, e as comissões, inclusive todas as comissões aqui presentes da OAB de São Paulo, da igualdade racial, de graduação em ensino e pesquisa, da mulher advogada, da advocacia assalariada de São Paulo, da advocacia correspondente do Rio de Janeiro, a gente percebe, sim, que nós estamos pegando as demandas, tentando resolver as demandas, mas, infelizmente, a gente não consegue jogar tão para frente e resolver todas as demandas, porque, em muitos momentos, nos faltam braços, nos faltam condições financeiras, nos faltam condições... assim, o diálogo, às vezes, é fechado em muitos momentos. Então, assim, um pedido que a gente faz, que a gente sempre coloca para todo mundo que está assistindo a gente, se conhecer realmente pessoas da administração, é que, sim, nos escutem. Sim, nos chamem para participar dessas discussões. Sim, queremos ajudar nas soluções e, sim, precisamos dessas soluções. Né? No momento atual, e aí eu não sei se, de repente, essa pergunta vai ser passada para todos ou se eu já posso entrar um pouco já na minha fala. Posso? Enfim, no momento atual, o que a gente percebe é que a advocacia está precisando de alguns rumos. Um pouco desses rumos talvez até ser acolhida pelos tribunais. Né? A grande discussão no momento é se vai reabrir para atividades presenciais, se vai reabrir para audiências, para os oficiais de justiça poderem voltar a fazer seu trabalho e tal. Mas assim, as pessoas estão esquecendo que não temos vacina ainda. Será que a gente tem as medidas que, por exemplo, a Fiocruz determinou para possibilitar a reabertura? Será que a gente tem segurança para trabalhar? Essas dúvidas, ninguém está respondendo. E assim, nós somos advogados, nós não somos médicos. Então, assim, por que os tribunais não fazem a contratação oficial de institutos ou, enfim, associações de pesquisas que possam indicar realmente qual é o melhor caminho? Eu não sei qual é o melhor caminho. Eu, como entidade, eu imagino qual seja, a gente vai lutar sempre por esse tipo de rumo. Mas será que nós temos realmente essas respostas? Esses estudos eles não estão chegando na advocacia. Por que esses estudos não estão chegando na advocacia? Ninguém sabe. Então, assim, administrações dos tribunais, vocês precisam, com transparência, mostrar isso para a advocacia, para pelo menos a gente poder ter algum norte, algum rumo, a gente poder saber realmente o que vai fazer. As entidades estão perdidas? Não, a gente está lutando diuturnamente, diariamente, entendeu? A gente não para de lutar por isso. Vocês veem esses resultados, entendeu? Só que quais são os resultados que a advocacia realmente gostaria de ter? A gente não tem. Por quê? Porque esse tipo de situação não tem sido repassada para a advocacia como deveria. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente teve, aí voltando, ao mesmo tempo que a gente teve muita parceria aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e eu cito vários outros estados também, dos servidores, dos magistrados, para fazer os processos virtuais eletrônicos andarem até na medida do possível, até mesmo chegar nas fases de instrução, ou mesmo as execuções que andaram bastante. Ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente tem administrações de tribunais não querendo colaborar da mesma forma, não chamando a advocacia para essa discussão. Então, isso é uma das maiores dificuldades, Rafaela, que a gente vê. Agora, uma das situações que eu sempre comento, e é importante para a gente falar para os participantes que estão com a gente aqui nesse excelente evento, é o seguinte, assim, muitas oportunidades estão surgindo. Oportunidade de estudo. O pessoal fala, não aguento mais live, eu tenho medo de dormir, quando acordar já tem uma live, o pessoal faz esse tipo de brincadeira e tal. Mas, cara, assim, eu pessoalmente, assim, eu tenho certeza que vocês que estão com a gente aí também, o pessoal que está aqui assistindo a gente pelo Facebook, os demais palestrantes, estão aprendendo muito, está todo mundo aprendendo bastante. A gente está tendo uma oportunidade ímpar, que é o quê? Discutir conceito jurídico, discutir resistência, discutir as normas, discutir essas MPs horrorosas que vieram por aí, e a gente está tendo tempo de estudar essas situações. Mas, enfim, a gente precisa de outras coisas, mas, assim, eu acho que isso é um fator relevante, eu acho que isso é um fator importante, a gente poder ter um pouco mais de tempo para se dedicar. Agora, a gente precisa se dividir para isso.
Infelizmente, eu mesmo falo, mas às vezes fico até 10, 11 horas da noite trabalhando e tal, enfim, não assistindo as lives como eu gostaria, né? Mas a gente precisa se dividir para isso, assim, pegar um horário no nosso home office, um horário para a gente realmente descansar, um horário para ajudar nas tarefas domésticas e um horário para estudar. A gente precisa estudar e aproveitar esse turbilhão de novas leis, novos decretos, cada um pior que o outro, para se atualizar. E aí sim, nós, a advocacia, precisamos até colocar essa nossa resignação com esse mundo de absurdos que estão acontecendo aí na sociedade e na política brasileira, a gente colocar isso nas nossas petições. Porque saiu um decreto, saiu uma MP, eu vou aceitar e vou me adequar e vou fazer uma petição inicial com base nesses decretos, nessa portaria, nessas leis, enfim, não vou. Eu vou exercer o meu direito de forma incidental, contestar a edição de alguma MP, contestar alguma edição de alguma lei. Eu vou exercer a minha capacidade de exercer, a nossa... O pessoal fala muito assim, nas possibilidades da gente derrubar esses MPs aqui no controle difuso de constitucionalidade, aqui na primeira instância, essa coisa toda. É por aí. Porque a gente não vai achar que o TST, que tem ministros ótimos, mas tem ministros também que, enfim, não seguem essa linha realmente de defesa do direito da justiça do trabalho, assim como o STF, pelas últimas decisões que a gente tem percebido aí, o STF não é muito fã da justiça do trabalho, do direito do trabalho, né, pessoal? Então, assim, a gente precisa começar daqui de baixo, porque formando jurisprudência, daqui a pouco, assim como a gente fez com a 9958, né, a lei da Comissão de Conciliação Prévia, que a gente derrubou através do controle difuso de constitucionalidade, a gente precisa fazer a mesma coisa. Assim como a gente está conseguindo derrubar uma série de artigos, por exemplo, da 13467, está conseguindo fazer com que formar jurisprudência favorável, por exemplo, a não termos que apresentar planilha de liquidação de petição inicial em reclamações trabalhistas novas, a gente precisa exercer isso. E o momento para estudar, para a gente poder se exercer essa resistência é esse, o momento é esse. Enfim, também vejo aí, falando das MPs, vejo muita possibilidade para vocês que estão aí, pessoal, para exercer aí o seu mister. Qual é? Por exemplo, essas mudanças das MPs que a gente percebeu. Apesar de absurdos a gente contestar, nem essas MPs estão sendo seguidas pelas empresas. Então, assim, por que não pegarmos essas MPs, estudarmos realmente com afinco, entrarmos com controle difuso de constitucionalidade, claro, mas percebemos que os nossos clientes, os reclamantes, não estão tendo nem esses direitos respeitados, entendeu? Então, assim como o Fênix, né, a Justiça do Trabalho está ressurgindo das cinzas. Está todo mundo falando sobre Justiça do Trabalho, como há muitos anos ninguém falava. Então, assim, para encerrar essa fala, eu gostaria de dizer para vocês que, assim, a gente não pode deixar o estudo e a teoria de lado, a gente precisa, sim, fazer o atendimento do nosso cliente por videoconferência, não tive problema nenhum com relação assim, claro, cai a conexão, o cliente não sabe mexer direito e tal, mas a gente, sabe, aos trancos e barrancos vai conseguindo fazer as iniciais e vai conversando com eles através de WhatsApp, através de telefone, por videoconferência. E, assim, eu não estou deixando de atender meus clientes, entendeu? A gente não pode se deixar vencer por essa pandemia, ao mesmo tempo também não deve voltar ao convívio externo, enfim, para se colocar em risco. Então, assim, o conselho que eu dou é esse. Mantenham as suas atividades, mas em seus home office, quando possível, enfim, da maneira que for possível e necessária, mas tramitem nas suas mentes as possibilidades novas que a pandemia trouxe, que é horrível, que se Deus quiser a vacina vai chegar, se Deus quiser, mas não podemos ficar parados, né? Não podemos deixar o bonde da história passar, tá? Então, assim, basicamente eram essas as considerações que eu teria que fazer, agradecendo, claro, mais uma vez, e dizendo para vocês, pessoal, assim, não desanimem. A gente teve um caminho já de 6 meses que passou para trás, a gente tem um caminho ainda pela frente, mas a gente tem sim possibilidades de conseguir aí reerguer, enfim, fazer com que o nosso exercício da profissional não seja ainda mais prejudicado, apesar de termos tanta coisa contra a gente aí. Vamos ter esperança, vamos ter fé, vamos ter luta e vamos ter resistência. Obrigado, pessoal.
Adorei essa exposição, doutor Marcos. Realmente é necessário que a gente sempre tenha esperança, tenha um pouco de fé no que vem para frente, tente ver a positividade, mesmo no cenário mais catastrófico possível. Passo agora a palavra para a doutora Edi, para que ela teça as suas considerações acerca desse cenário difícil que é ser uma função essencial à justiça num cenário em que a justiça não está exatamente acessível. E após a fala da doutora Edi, eu gostaria de ouvir o doutor Fábio, que tem uma participação bastante ímpar nessa questão, considerando que, além de advogado, é um advogado sindical e preside o Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo. Ele está numa posição particularmente difícil para tratar da advocacia na pandemia, no como exercer as carreiras jurídicas, no como tratar essas carreiras. E é isso. Doutora Edi, por favor. Obrigada, Rafa. Doutora Rafaela, obrigada. Boa noite a todas e todos. Meu companheiro Marcos, companheiro Fábio, companheira Ana Lívia, companheira Rafaela, Rosana, Flávia. Meu pai era oficial de justiça, né? Se aposentou como oficial de justiça. Ele falava muito do nome, porque ele trabalhava em vara de fazenda pública, né? E ele falava assim que o nosso nome tem que sempre estar atrelado com pessoas que a gente queira que ele seja estampado em algum lugar. E eu me orgulho muito quando o meu nome vem acompanhado do nome de vocês. Então, assim, eu procuro sempre estar em lugares com pessoas, não que pensam igual a mim, mas que são pessoas que eu admiro, que eu acho importante, né, a gente dialogar com os diferentes. É verdade. Mas eu acho ainda mais importante a gente aprender com aqueles que a gente sabe que tem uma afinidade de ideias, né? Então, por isso que nós, todas aqui da comissão, chamamos vocês, né, para virem para cá. A gente sabe que, inclusive, para retorno de audiência, esses temas mais polêmicos, né? Nós aqui, MAT, SASP, nós temos, né, um entrosamento com relação a isso. Eu fui convidada para falar aqui pela Ana Lívia, porque eu fui audiencista. Eu não venho de família de advogados, em que pese meu pai ter sido oficial de justiça, ele parou naquilo, né? Não teve uma influência na minha formação. A minha mãe era professora e a gente, família humilde, não tive muitas oportunidades. Eu acho assim, não estou falando que todos os correspondentes, todos os advogados passaram pelo mesmo que eu passei. Sendo que eu tive meus privilégios. Eu tinha um ponto comercial, eu nunca paguei aluguel. Mas quando entrei na advocacia, em 2012, não tinha campo para mim, né? O advogado entra, eu acho que a gente precisa desglamorizar a advocacia para aqueles que estão chegando. Isso é muito importante. A gente entra pagando uma mensalidade para a ordem e nós não temos uma contrapartida, porque demora, os processos são demorados. Então, a gente pode fazer um convênio com a defensoria, né? Ou ser audiencista. No meu caso, eu era funcionária de uma multinacional e passei a fazer audiência para essa multinacional. E foi aí que eu acho que eu falo muito isso, que eu fiz minha prova, eu fui estagiária anos de vara criminal, fiz na área penal, mas quis o destino que eu fosse trabalhar com audiências trabalhistas por conta da empresa que eu já havia trabalhado, né? Eu queria falar um pouco acerca da precarização do trabalho do advogado. Ele é um reflexo de todas as outras funções e todos os outros trabalhos. Isso está acontecendo com médicos, está acontecendo com professor e com tudo. Eu penso muito, né? Sou uma pessoa que pensa muito e fico refletindo como nós chegamos nisso, né? As empresas vêm, tem empresas brasileiras que também terceirizam, mas na maioria das multinacionais que vêm ao Brasil, elas terceirizam seus funcionários, né?
E aí tem um corpo jurídico nessa empresa. Eu acho que a Flávia sabe mais ou menos como funciona, porque ela está até mais tempo do que eu. Essa empresa do corpo jurídico da multinacional, que geralmente é um banco, uma empresa de telefonia, ela, como tem muito trabalho terceirizado, a gente sabe que tem muita demanda trabalhista, né? E aí, o que eles fazem? Eles não contratam advogados para essa empresa. Tem um corpo pequeno jurídico que eles terceirizam um grande escritório, certo? São escritórios enormes, uns se intitulam o maior escritório do Brasil e tal. Eu queria fazer uma reflexão acerca de como esses escritórios, o maior escritório do Brasil, chegou ali naquele ponto. E o que ele faz com o advogado que ele contrata. Aí, no caso, ele quarteiriza, porque ele é terceirizado daquela empresa multinacional e ele quarteiriza o meu escritório, o escritório da Flávia, o escritório da doutora Rafaela, do doutor Marcos, da doutora Ana, talvez, né? A gente não sabe. E para aquele advogado, que é o que a doutora Flávia, eu acho que falou na fala dela, que é o que vai responder pelo processo, porque ali na instrução, a gente que milita, por exemplo, na área trabalhista, sabe que uma instrução pode revelar coisas que até o advogado, às vezes, não está sabendo, né? Então, é aquele advogado que fica na linha de frente, que toma todo o prejuízo, ou quando é um ônus, fica para ele. Bônus, não. Aí é o corpo jurídico do grande escritório, do milionário. Então, esse é um ponto que eu queria que a gente refletisse. Será que esse modelo de contrato de trabalho precário vai dar certo? A pandemia, será que não trouxe à luz que isso não tem como mais se sustentar? Não seria o ideal que essas pessoas fossem contratadas desses escritórios e que eles deixassem de ganhar tanto como têm ganhado e repassassem um pouco para esses advogados? Outro ponto da comissão assalariada. Quantos advogados, o Fábio pode falar sobre isso melhor do que eu, porque ele é presidente do sindicato. Quantos advogados são assalariados? A gente sabe, da pejotização, e 2, vira sócio, né, vira associado, mas a gente sabe que não nós somos advogados. A gente precisa pensar, todos nós, audiencistas ou não, assalariados ou não, autônomos, do sindicato, todos nós, a gente tem que, como o Marcos acabou de falar, conhecer do direito, saber das leis e dos nossos direitos também. Porque daí, o que acontece? Toda essa precarização, esse desespero para sobreviver, que é o que está acontecendo com muitos colegas, que eu já fiz isso muito tempo, e desisti quando teve uma greve muito longa, os senhores vão se lembrar, que eu falei, e agora? O que eu faço da minha vida? Acho que foi 6 meses que a gente ficou sem audiência, que é mais do que o tempo agora. Agora tem um tempo maior do que o tempo que eu fiquei sem receber, Não tem condição de permanecer dessa maneira. Ou a gente se renova, como a Flávia falou, e eu peço também que os colegas que são os donos, os contratantes desses advogados, que eles pensem, né, que isso vai recair sobre eles. Toda a precarização do trabalho. Olha o que está acontecendo com o iFood. Olha o que está acontecendo. Essas pessoas estão se revoltando. Porque vendeu-se aquela imagem de eu sou um empreendedor. Mas na hora que você precisa pagar o seu convênio médico, uma escola melhor, você não tem esse dinheiro. Você não tem essa condição. Estão falando, vamos voltar, porque os audiencistas precisam voltar. Tá. Se ele contraiu o Covid-19, a associação que está defendendo que ele vá trabalhar vai arcar com as custas médicas dele, se não tiver uma UTI, ou que pode acontecer em São Paulo, por exemplo, que está tudo lotado. Então, assim, eu não sei, sinceramente, se esse movimento de vamos voltar, porque ele precisa trabalhar, é o ideal. Será que não é vamos empregá-lo de uma maneira correta? Não seria o mais inteligente a se fazer, né? Então, essa é a discussão que eu acho que reuniões como essa, com colegas, né? A gente não está apontando dedos, a gente está levantando, né? Questões para reflexão das pessoas.
Será que o ideal não é empregar direito? Para que amanhã você não tenha, inclusive, uma demanda trabalhista? Será que não é isso? A gente vê grandes escritórios na comissão, por exemplo, e o SASP pode falar isso melhor, que eles não oferecem o piso para contratar os advogados. Ora, veja bem, é um corpo de grandes advogados, nomes, que às vezes têm livros, doutrinadores. Você não oferece o mínimo, o piso do seu advogado que vai defender as suas causas, as causas que são desse escritório. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar e que foi o que eu aprendi quando eu entrei na advocacia, que não era uma profissão fácil, não era uma profissão para covardes e não era uma profissão que remunerava de maneira correta. Mesmo quando você tem o seu cliente, você ganha uma causa, você lutou, trabalhou, quando você vai cobrar os seus honorários, ele não paga de bom grado. Então, assim, a gente tem que para exercer nosso ministério, a gente precisa ter dignidade, e a dignidade vem através do salário para o trabalhador, que somos trabalhadores. E a gente precisa ter respeito. E o respeito tem que vir não só embaixo, de cima, porque respeito é para quem tem, né? Não é para qualquer pessoa. Então, não adianta você ter um nome como o maior escritório do Brasil, se a gente sabe que no seu escritório você precariza os seus funcionários, você não os respeita. Você também não vai ter, pelo menos o meu respeito, não. Era isso. Depois eu faço mais algumas considerações. Obrigada. Perfeito, doutora Di, são ponderações extremamente importantes e relevantes e que acredito que só complementam a visão do doutor Fábio, de quem eu gostaria muito de ouvir as questões impostas e como o exercício da advocacia para ele foi informado nessa época, principalmente considerando todo o cenário envolvido. Boa noite a todas e a todas. Eu já queria mais uma vez aqui ratificar, parabenizar a iniciativa da Comissão da Advocacia Assalariada, essa comissão tão importante, que nós tivemos ex-presidentes também do sindicato que também presidiram essa importante comissão, o doutor Sadi, o doutor Assis, e é uma honra estar aqui com a Eide, com a Flávia, com a Rafaela, com a Ana Lívia, com a Rosana Rufino, com o Marcos. Então, eu vou entrar primeiramente nesse tema que a doutora Eide colocou e fazer uma retrospectiva do período da pandemia, né? No primeiro momento da pandemia, o SASP teve que enfrentar uma preocupação dos advogados, que era o funcionamento dos escritórios, em que pese que já havia um decreto do governador decretando a quarentena e o fechamento dos escritórios. E aqui eu aproveito já para fazer um agradecimento público à doutora Rafaela, que também é nossa conselheira lá no Sindicato dos Advogados, que teve a brilhante ideia de criar um observatório do coronavírus, não só a ideia, como ela também nos ajudou na execução desse observatório, e lá a gente conseguiu fiscalizar através das denúncias, quase todas anônimas, dos advogados e advogadas que nos alertavam quanto ao funcionamento desses escritórios. E daí nós fizemos reuniões com o Cinza, que é o sindicato patronal, que eu tenho que reconhecer que nos ajudou também bastante no fechamento. Fizemos reunião juntamente com a Ana Lívia, da Advocacia Assalariada, com a Sociedade de Advogados, notificamos alguns escritórios e dentro das nossas condições e estrutura mínima, conseguimos ter um êxito com relação ao cumprimento desse decreto. Posteriormente, nós tivemos um segundo momento que, até para nossa surpresa, não tanto, né, mas mudou um pouco o foco de preocupação dos advogados e advogadas, que era, assim, a manutenção do emprego, né? Então, nós passamos a ser muito procurados por advogados e advogadas, por escritórios de advogados
da advocacia em razão das próprias medidas provisórias, principalmente da 926, que previa a redução da jornada e do salário, e o sindicato teve um papel importante. Nós não fizemos nenhum aditamento na convenção coletiva, optamos, e como a faixa salarial dos advogados assalariados é de 3 mil e pouco a 15 mil, então exigia a presença do sindicato. E importante destacar que a pandemia, como muita gente aqui colocou, né, nos deu visibilidade a alguns projetos, algumas profissões que até então não tinha, né? A gente vê a questão, o SUS era atacado até então, e hoje o SUS é reverenciado. A própria questão da CLT, a CLT era criticada, né? A CLT é velha. Então, e o que a gente enxergou nesse momento de pandemia? E até com relação à questão dos advogados, que o advogado um pouco mais protegido nessa situação foi o advogado assalariado. A gente percebeu advogados que têm aquele posição de associado no escritório, muitos deles foram dispensados, mas os advogados assalariados tiveram, bem ou mal, protegido, principalmente dos grandes escritórios, o seu emprego, né? Fomos procurados e conseguimos negociar com cada escritório que estava propondo a redução, mas eles acabaram fazendo uma compensação, ou seja, reduzia lá 25%, tinha o benefício do governo e o próprio escritório compensava para que não houvesse nenhum prejuízo financeiro salarial. Portanto, é interessante a pandemia que nos revelou, né? E nos deu uma proximidade com a nossa categoria que jamais vista. Isso dita por ex-presidente, por os próprios funcionários do sindicato, que não viram há tanto tempo os advogados nos procurando e advogadas. Isso foi muito importante e a gente trabalhou em home office, né? Ou seja, o sindicato fechado via WhatsApp, e-mail, fizemos reuniões virtuais, então foi um momento muito importante. Mas eu acho que nós temos um desafio, porque o nosso sindicato, ele não é apenas, eu não tenho essa visão e acho que a minha diretoria também não tem, ele não é apenas um sindicato da advocacia assalariada. Nós temos que nos preocupar, sim, com aquele chamado advogado associado, que de fato é um advogado empregado. A gente tem que se preocupar, sim, com a advocacia correspondente, audiencista, porque ela também é resultado, como a Ed colocou, ela trabalha, ela tem relação com os médios e grandes escritórios. Então tem que ser o nosso foco. Eu acho que esse vai ser esse é o nosso desafio do sindicato, acho que da própria comissão da advocacia assalariada, fazer essa luta. Um outro ponto também importante, que eu acho que a gente é a questão da inclusão. Eu acho que nós vamos iniciar a nossa negociação coletiva, é um momento importante da inclusão, porque o que a gente percebeu, até com relação à pandemia, os grandes escritórios, há uma elitização nesses grandes escritórios. Se a gente for verificar do estagiário ao advogado assalariado, eles procuram determinadas faculdades, determinado perfis de advogados. Portanto, é o momento, esse é o momento de a gente apresentar projetos de inclusão, né, de advogados negros, negras, jovens, mulheres, LGBT. Acho que é um momento. Eu acho que o que eu percebi na primeira conversa com o Cinza, que é o sindicato patronal aqui em São Paulo, que eles estão abertos para essa discussão. O que nós precisamos como que nós vamos incluir nesse projeto. Portanto, eu acho que, para nós do sindicato, em parceria com a Comissão de Advocacia Assalariada, que nós temos uma parceria juntamente com a Ana Lívia, com a Ed, com a Rafaela, eu acho que a gente tem como fazer um trabalho, fazer um censo, né, de quantos advogados negros e negras tem nos grandes escritórios. A gente tem um censo ainda de um Datafolha que realizado há alguns anos atrás. Hoje, a gente tinha dados de quantos advogados assalariados nós tínhamos, mas é muito antigo e era um número muito alto, chegava em torno de 30 a 40 mil advogados. Hoje não tem como a gente colocar nenhum número, principalmente depois da reforma trabalhista. A gente sabe que houve uma queda muito grande. Essa queda já começa em 2010, mas posteriormente ela acontece. Então, eu acho que é um momento crucial
de nós, todas as entidades, preocupadas com a advocacia, com a precarização da advocacia, de nos unirmos e fazer essa luta e colocar essa demanda. Muito do direito do trabalho nasce pela luta sindical. Eu costumo dizer isso, o Marcos está cansado de me ouvir falando sobre isso. O surgimento das férias aconteceu numa greve portuária em 1907 em Santos. O 13º foi uma luta dos bancários. Começou com a natalina, depois virou projeto de lei, virou 13º. Portanto, eu acho que a gente tem... A advocacia sempre foi muito criativa, principalmente a advocacia trabalhista. Então, chegou um momento de a gente olhar para essa questão, a questão do advogado conferencista, para a questão da inclusão. Eu acho que a gente tem que, não só o debate, como depois nos reunirmos para enfrentar esses desafios. Só para terminar, eu queria entrar um pouco no que o Marcos colocou, das dificuldades na advocacia em tempos de pandemia. Eu vou colocar um pouco a realidade que eu vivo aqui em São Paulo. Sou advogado trabalhista e como representante de entidade também, eu sei um pouco, eu participei das reuniões aqui no TRT da 2ª região, um pouco da 15ª. A 15ª foi bem refratária às reuniões, mas a da 2ª região, no início, houve uma sensibilização com os problemas que nós levamos. Então, em primeiro lugar, nós colocamos que aqui em São Paulo, isso eu digo na primeira reunião, que foi em final de março, começo de abril, nós colocamos que aqui em São Paulo nós temos 10 mil advogados, né, que utilizam da estrutura da OAB, né, para atuar nos processos digitais. Então, isso é uma realidade da advocacia. Colocamos também a realidade do perfil daqueles que procuram a justiça do trabalho, né? O reclamante, muitas vezes desempregado, na grande maioria, com muita dificuldade de ter internet, às vezes apenas um celular na família, e sem falar também no empregador, que na maioria das vezes também tem um pequeno empregador, né? Um pequeno comerciante que também não tem esse acesso ao mundo digital, né? Então a gente foi colocando essas questões. Lógico que nós sentimos uma interferência muito grande do TST, que o TST acabou de cima para baixo impondo as audiências, né? E nós conseguimos levar um pouco o debate até pouco tempo atrás, tentando resistir à questão da audiência de instrução, né? Porque no nosso entendimento, diferentemente do entendimento da ANAMATRA e de outras entidades dos juízes, nosso entendimento que a audiência de instrução na Justiça do Trabalho é de extrema importância, ela é decisiva no processo, como a doutora Flávia colocou, né? É uma audiência que não dá, a questão telepresencial vai desrespeitar inúmeros princípios constitucionais, né? O do contraditório, da ampla defesa, da paridade das armas, e sem falar nas questões mais importantes, que é a incomunicabilidade das testemunhas, a não contaminação do depoimento de uma parte com a outra, e o outro princípio fundamental, que é o princípio que o juiz exerce na audiência, que é o poder de polícia que ele tem na audiência. Como que o juiz vai fiscalizar se a parte está lendo ou não o depoimento? Não há como, não há como. Então, ele acaba atingindo essa audiência telepresencial na fase de instrução, acaba trazendo insegurança jurídica, sobre discussões sobre verbas alimentares, né? Então, é inconcebível e infelizmente, agora a gente vê aí o entendimento do tribunal querendo impor as audiências telepresencial e por um segundo momento agora tentando retomar as atividades presenciais. Aí e nós, os sindicatos advogados, como o Marcos do Mate já colocou também, que é contra o retorno, nós também somos contra. Como o Marcos colocou, ainda não, as autoridades médicas ainda não nos provaram que há segurança, tanto para os funcionários, para os advogados que estão em grupo de risco. Um advogado em grupo de risco não vai ter como optar de ir na audiência ou não. O cliente vai
vai exigir a presença dele na audiência. Portanto, aí nos perguntam, né, como fui perguntado por um jornalista da Folha, em contraponto ao posicionamento da Anamatra. Então vocês estão resistindo, vocês estão boicotando. Não, meus cabelos brancos aqui mostram, eu atuo na Justiça do Trabalho desde a década de 90, ali tinha audiência inicial, audiência de instrução, o processo andava, a audiência de instrução muitas vezes demorava 6 meses, 7 meses, não há, o maior interessado pela celeridade do processo trabalhista é o reclamante, mas por um outro lado, ele também ele deseja ter oportunidade de fazer sua prova, porque o objetivo dele é ter a prestação jurisdicional, é ganhar o processo. Portanto, eu não vejo esse prejuízo que os juízes colocam. Não, o processo, como bem colocou o Marcos, o processo pode andar, tem processo de matéria de direito, tem processos, a execução que os juízes poderiam estar acelerando e que a gente não vê, em alguns casos sim, em outros casos não. Então, essa pressa toda, a gente vê que não vem da advocacia nesse momento, porque nós estamos preocupados. O sindicato entrou num primeiro momento, quando o Dória flexibilizou a quarentena, o governador, nós entramos com uma ação judicial contra a flexibilização, né? Porque nós estamos preocupados com a vida, né? Já são 130 mil mortes, né? Aqui em São Paulo é uma das cidades que mais sofreram com a pandemia. Mas, finalizando, o que nos resta aqui no final da minha fala é dizer que esse debate, o diálogo entre as entidades é de extrema importância. Hoje nós temos aí a OAB atuante, com a Comissão da Advocacia Assalariada, temos outras comissões também, a da Mulher, Comissão do Combate ao Racismo, Comissão de Direitos Humanos atuantes. Então, é importante o SASP, o MAT, a gente estar juntos nessa luta e nos posicionarmos. Eu entendo que há toda uma, como o Marcos colocou, uma imposição de algumas resoluções dos tribunais sem ouvir a advocacia. E a advocacia que está mais próxima da sociedade, está próxima do reclamante, está próxima da reclamada, dos representantes das empresas. Então, é ela que deveria ser o porta-voz, quando que a gente vê uma restrição de alguns tribunais nesse diálogo que seria tão importante, né? Era isso, agradeço aqui, acho que eu já falei até demais, né? Eu agradeço pelas suas considerações, agradeço pelas considerações de todos, realmente um debate muito rico e qualificado. E eu adicionaria aí, na perspectiva da Comissão da Advocacia Assalariada, o que o Fábio colocou, o doutor Fábio colocou em relação a esse primeiro momento. De fato, a Comissão da Advocacia Assalariada foi acionada aí pelo Sindicato dos Advogados, né, trazendo essa problemática dos escritórios que não estavam observando a quarentena e nem as medidas, né, enfim, que eram sugeridas como proteção. Isso foi trazido para a Comissão da Advocacia Assalariada e nós tentamos encaminhar internamente, fizemos um diálogo com a Comissão da Sociedade de Advogados, criamos aí um material, né, uma nota conjunta, indicando aí que, sem prejuízo da essencialidade da advocacia, tínhamos que sim observar todas as regras e aí ter a preferência pela quarentena. E também produzimos um material no contexto da retomada, né, do que seria aí o mais adequado nessa perspectiva de retomar atividades, ou seja, o exercício nos próprios escritórios de advocacia. De fato, é um assunto muito controverso, é um assunto que gera muito debate. Eu, pessoalmente, também tenho essa
percepção que realmente nós temos que privilegiar a vida, sem prejuízo de todo o contexto econômico que nós temos e toda essa perspectiva que até no contexto da OAB nós verificamos, né, a caixa de assistência aqui dos advogados com algumas ações que teve, identificamos aí uma parcela considerável da advocacia aqui no estado de São Paulo, fazendo uso, né, de um auxílio que foi dado, porque não, enfim, teve aí o comprometimento dos seus ganhos, das suas atividades. Então, de fato, é um assunto muito delicado e controverso, mas eu acredito que a vida ainda precisa ser, enfim, ser valorizada nesse caso, e então nós temos que aí privilegiar a segurança, né, da advocacia, a saúde da advocacia, e obviamente não deixar de lado essa perspectiva da precarização, dessa dificuldade econômica e financeira. Então, realmente o desafio é tentar conseguirmos um equilíbrio, né, entre essas duas demandas, mas entendo que também, como foi colocado aqui, esse diálogo entre, né, no sistema de justiça, entre o Poder Judiciário, entre os tribunais e a advocacia é essencial para que nós estabeleçamos aí né, um exercício profissional, tanto da advocacia quanto da magistratura, enfim, mais adequado, que atenda melhor os cidadãos. Então, eu acho que as reflexões que foram trazidas aqui foram de suma importância, o que o Dr. Fábio colocou também nessa perspectiva da inclusão, que é um momento de nós pensarmos aí em como, né, porque essa pandemia também intensificou essas desigualdades, então podemos falar de desigualdades socioeconômicas, raciais, de gênero. Então, realmente, acho que é o momento de nós voltar, na verdade é um assunto que sempre vem, mas pensarmos nas possibilidades de alterar esses problemas estruturais que nós temos no nosso país e que, obviamente, acabam refletindo na advocacia. Então, eu estou muito contente, muito feliz com a qualidade do debate, das reflexões que foram trazidas aqui. De fato, como a doutora Aide colocou, nós temos que falar, né, não glamorizar a advocacia, nós temos que compreender que, né, nós temos aí a advocacia, ela é diversa, ela comporta várias realidades, então todas essas realidades elas devem ser observadas no contexto, né, das instituições que auxiliam aí. E também, eu acho que no contexto do nosso evento, é importante trazer essa relevância que foi colocada aqui da justiça do trabalho, né, o quanto ela acabou ganhando esse destaque na pandemia, mas o quanto ela sempre foi importante, né, e o quanto nesse contexto do mercado jurídico, ela, enfim, não é valorizada, mas o quanto ela é relevante para o exercício da advocacia e para a sociedade como um todo. Então, o direito do trabalho, eu acho que a valorização do direito do trabalho ela é essencial, e como foi colocado pela doutora Aide, eu acho que todos têm a ganhar com essa, né, com essa valorização do direito do trabalho. Então, essa perspectiva dos escritórios e da advocacia. Então, eu acho que uma proposta que nós temos que encaminhar é, de fato, abrir esse debate, esse diálogo dessa valorização, né? E aí eu também estou falando no contexto da Comissão da Advocacia Salariada da OAB São Paulo, mas sei que
isso já acontece no sindicato e no MAT, mas abrir esse debate, essa conscientização de valorizar o direito do trabalho, essas relações que são estabelecidas, propormos debates nesse contexto de entender os vínculos que existem, né, os vínculos jurídicos que são estabelecidos. Então, como o Dr. Fábio colocou, né, nessa perspectiva do sindicato não envolver apenas a advocacia assalariada, a Comissão da Advocacia Assalariada também tem essa ideia de não envolver somente a advocacia assalariada, mas sim, nós sabemos aí a controvérsia dessa perspectiva dos vínculos, envolver sim os advogados associados que têm uma relação ali que não é necessariamente a de associado, os audiencistas, os correspondentes, enfim, e trazer a sociedade de advogados para esse debate, para compreender que isso traria ganhos para todos, né? Ganhos para a sociedade. Então, eu acredito que eu só queria fazer trazer essa reflexão a partir da fala de todos, que eu acho que foi muito rica, muito importante. Acredito que a gente possa verificar se nós temos questionamentos, para depois partirmos para as considerações, né, finais, enfim, de vocês. Ana, eu acho que o Fábio vai precisar sair. Então, se a gente puder gentilmente dar a palavra a ele, porque ele tem horário, né, Fábio? 8h30, parece. Na verdade, eu estou no meu escritório, apesar do meu escritório estar fechado, mas as lives e audiências eu venho aqui do escritório, porque em casa, sabe como é? Tem cachorro, é muito barulho. Então, eu dou preferência a fazer aqui no escritório. Eu queria agradecer muito, foi uma grande honra participar desse debate tão rico, tão importante. Ouvir a Flávia trazendo aqui a realidade dos advogados correspondentes, o depoimento da Edi também, toda a experiência que ela tem no MAT e também na comissão, e mostrando que no momento que ela também foi advogada adjuncista, isso é muito importante. Ouvir o Marcos com todo esse acúmulo que ele tem aí nesse trabalho que ele faz no MAT, juntamente com a AB do Rio, com o Sindicato do Rio, e aqui em São Paulo também, em parceria com a AT e com o nosso sindicato. Agradecer demais a Ana Lívia, não só por esse debate, mas pela parceria. Eu acho que eu e a Ana Lívia, o sindicato e a comissão tem um grande desafio, e acho que é importante essa parceria, é uma parceria histórica que muitos anos sempre existiu. Houve aí um intervalo de 2, 3 mandatos anteriores, mas foi muito importante a gente restabelecer essa parceria do sindicato com a Comissão da Advocacia Assalariada, uma comissão tão importante na OAB. Então, os desafios que a Ana Lívia colocou, eu também aqui ressalto a importância também de a gente não ficar restrito apenas à advocacia assalariada, mas verificar, ter uma visão não só da árvore, mas da floresta, e verificar também a situação da advocacia autônoma, da advocacia audiencista e mais no amplo geral. E também, como ela colocou bem, essa questão da inclusão, né, de gênero, de raça, de todos, que eu acho que é um momento importante, que a pandemia nos revelou ainda mais a desigualdade que a gente já conhecia. Agradecer também a Rafaela, a nossa companheira lá do sindicato, tão combativa, né? E também a Rosana, não sei se ela está ainda conosco, mas dizer boa noite a vocês e pode contar com o sindicato. E, Ana Lívia, vamos marcar uma reunião, porque a gente tem muito trabalho aí pela frente. Obrigado a todas e todos. Fábio, antes de você sair, eu queria só lembrar que dia 15 de setembro é o Dia Internacional da Democracia também. Olha, que coisa, é verdade, que maravilha. E é o que
foi o que eu disse no início da minha fala, né? Essa questão da história do sindicato, né? De ter a sua carta sindical cassada, de ter ex-presidentes perseguidos pela ditadura, diretores que foram atuais, até diretores atuais, que foram presos, torturados na ditadura. Eu falo que é da nossa essência do sindicato, defender a democracia. Nós que tivemos um posicionamento contundente aí nesses últimos anos em defesa do Estado Democrático de Direito. Importante saber. E vou mais uma vez fazer o convite dia 18, né? O sarau festivo, muita música, poesia, e conto com a presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Eu identifiquei aqui um questionamento que eu vou fazer a todos aqui, a todos os membros dessa mesa. Foi realizado pela doutora Alcione. A doutora Alcione, ela faz parte da nossa comissão da advocacia assalariada, é uma membra da nossa comissão. Ela parabeniza, né, o evento. E ela indica aqui: gostaria de saber sobre as audiências que são feitas pelos correspondentes. Já vi colegas fazerem audiências por R$30 ou R$60. Acho muito pouco, eu nunca fiz. Mas isso é totalmente normal. Temos como fazer algo? São Paulo tem na sua tabela de honorários alguma tabelação do serviço de correspondência. Rio de Janeiro tem muito pouca, mas a comissão já está apresentando uma nova proposta. Fazer algo, aí entra a questão da valorização do advogado correspondente, advogada correspondente. Você tem que ter a dignidade. Qual é o valor da sua mão de obra? Qual é o valor do seu conhecimento? Qual é o valor da sua capacitação? Né? Então, não basta só a OAB apresentar uma tabela orientativa ou regulatória de honorários, uma tabela de honorários que devem ser seguidas. Não basta a OAB fazer isso. O advogado que vai contratar, que vai receber a proposta do serviço, ele também tem que olhar para si e valorizar qual é o valor da minha mão de obra. Qual é a qualidade do serviço que eu vou prestar? Né? É lógico que você tem uma contrapartida, eu não sei como é que funciona em São Paulo, mas existe uma contrapartida do profissional que está te contratando, né, para realizar aquela audiência. Ele está contratando um profissional que ele confia e que ele quer e espera que tenha a mesma competência, o mesmo cuidado, a mesma qualificação que ele para cuidar do processo dele. Então, na hora que eu sou contratada por alguém para fazer uma audiência para essa pessoa, eu dou o meu melhor para que atenda a expectativa daquele advogado. Eu sou a dona do processo na hora que eu estou na mesa de audiência. Não importa se o cliente é do doutor Marcos ou se é da doutora Eide, não importa de quem seja o cliente. Na hora que eu estou na mesa de audiência, o cliente é meu. E eu vou brigar pelo que for para que ele tenha o melhor serviço. Na hora que eu tenho essa postura, eu pergunto: quanto é que vale o meu serviço para que eu desenvolva? Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho conhecimento de casos de pessoas que aceitaram R$7,50 para fazer uma audiência. E aí eu pergunto: quem está ferindo mais a dignidade da pessoa humana? É quem oferece esse valor ou quem aceita esse valor? Porque quem oferece esse tipo de valor, ele vende o seguinte peixe: você vai fazer 100 audiências em um mês, eu vou te pagar R$7,50. Aí ele dá o valor global. Só que quando chega no final do mês, ele não fez 100, fez 20, 30. Então, assim, é muito difícil valorar. Eu posso, como presidente da comissão, sugerir um valor para a audiência. Agora, quem vai dizer o valor do seu serviço é o profissional que está sendo contratado, é aquele que aceita o valor. Né?
Então, é muito... O que se pode fazer, pelo menos aqui no Rio eu estou propondo isso, houve uma proposta de valor irrisório, de valor aviltante, denuncia isso na OAB. Nós vamos estudar isso. O grande problema é que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não tem conhecimento de denúncias de ofertas de valores aviltantes. E aí eu também sou obrigada a ser instada a me manifestar. Eu não tenho como me manifestar sobre uma coisa que eu desconheço. Eu fico meio que amarrada. Eu não sei quanto é que ofereceram. Claro. Agora, se a pessoa acha que é aviltante, então vamos mudar a máquina. Pois não, doutora? Eu não acompanhei na minha época um valor desse, 7,50, eu não me lembro disso, né? Mas a gente sabe que nos grandes fóruns tem equipes que ficam lá à disposição e são chamadas pelo WhatsApp para fazerem, né? Então, assim, é um negócio que tem todo um esquema mesmo, né? Então, eles ficam lá, né, à disposição de várias empresas e às vezes não consegue chegar, né? Veja, em São Paulo tem 90 varas no Rui Barbosa. Mas eu só queria fazer uma reflexão. Às vezes não. A precarização do trabalho é um projeto. Nós, advogados, muitas vezes a gente não compreende que nós somos parte desse projeto. E quando precarizam o nosso trabalho, a gente tem que se sujeitar a esse tipo de coisa. A pessoa que aceita uma audiência por R$ 7,50, e eu já vi isso, não nesse valor, mas eu já vi pessoas que não comiam um dia todo para fazer audiência. Então, assim, é difícil falar isso para pessoas que não estão nesse mundo, né? Que não vão ao fórum, que não vem, mas a gente que está lá diuturnamente fazendo as nossas audiências, a gente vê muito isso. Precarizou-se tanto a advocacia com a conivência dos grandes escritórios, que são os que pagam essas pessoas, que aconteceu isso, esse fenômeno de diligência a R$10, de audiência a R$25. Então, por isso é importante a conscientização. Né? Esse tipo de trabalho que você quer? Talvez seja. Né? A gente não sabe. Mas a gente precisa conscientizar, inclusive os nossos colegas e nossas colegas que estão numa posição melhor, numa época que não era mais fácil, mas que a demanda era menor de advogados, talvez, né? Eu não gosto de dizer que uma pessoa ficou muito bem porque era mais fácil, eu não acredito nisso, né? Mas houve uma época que era mais... Era mais fácil. Era melhor remunerado, né? A advocacia. Então, eu acho que... Debater advocacia correspondente é uma coisa muito sensível e muito difícil. Tá? As pessoas têm medo de debater a advocacia correspondente. Tem medo. Eu tenho pessoas que se recusaram a entrar para a comissão. Eu tenho um colega que entrou para a comissão e ele foi praticamente obrigado a sair da comissão. Tá? Então, assim, é uma comissão... Assim, é porque eu gosto de desafio, eu gosto de briga, não estou nem aí, vamos tocar a vida. Quem me conhece sabe que eu sou meio assim. Eu estou lidando com dois lados sensíveis da moeda. Eu estou lidando com quem tem o poder, não só o poder econômico, mas o poder político, tá? E aí esse poder econômico político, ele pode influenciar, sim, outros escritórios, então ele pode fechar portas, tá? E eu estou lidando, do outro lado da corda, com um profissional que muitas das vezes precisa fazer audiência naquele dia para pagar a luz da casa. Então, são dois pontos muito sensíveis. O que eu tenho que fazer, eu, enquanto presidente da comissão, o que eu entendo, são 3 meses, e é um trabalho de formiga, é enxugar gelo. Eu tenho que conscientizar os dois lados. Se eu trago para esse escritório que tem o poder político, econômico, e conscientizo ele, cara, valoriza teu profissional, porque quando ele sentar numa mesa de audiência, ele não vai fazer 30 audiências, ele vai fazer uma audiência, mas vai fazer uma audiência muito boa.
E aí você mostra que o resultado final na linha da audiência pode ser positivo para os dois lados. Então, é um trabalho de conscientização. E tem que conscientizar não só o profissional, mas também quem paga esse profissional. Né? É uma comissão que tem tem muito tema para se debater sobre correspondência. O problema é que as pessoas têm medo. Isso é uma verdade. As pessoas falam, tem um discurso lindo, todo mundo que fala de correspondência fala de dinheiro, fala disso, mas os pontos sensíveis e nevrálgicos, eu vou te dizer, eu não vejo esses debates. Um ou outro, uma pessoa ou outra entra com mais... Mas todo mundo tem medo, porque existem consequências. Tá? Então, assim, com relação aos R$30, aos R$60, volto àquela minha fala lá atrás. Se capacitar, se valorizar, se reinventar. Eu espero que... Eu peço licença aqui, porque são duas gigantes, duas campeãs falando, mas eu gostaria de dar aqui um pequeno parecer. Seria bom, seria interessante que a advocacia buscasse as entidades sindicais nesse momento e outras entidades representativas da advocacia. Por quê? O trabalho do correspondente, quando realizado para o mesmo escritório com uma certa frequência, acaba se enquadrando naquela figura da deforma trabalhista. Ela não é uma reforma, reformas melhoram. A Lei 13.467 de 2017 não melhorou nada, muito pelo contrário, só quebrou o que já estava. É uma deforma. Ela acabou com um sistema que a gente tinha, que ainda que funcionasse, ainda que tivesse seus problemas no funcionamento, ele funcionava. Isso é uma deforma. Algo que a deforma trabalhista trouxe de minimamente, se é que a gente pode chamar de algo de positivo nesse pesadelo que a gente está vivendo nas relações de trabalho, foi o trabalho intermitente. O audiencista, o correspondente, ele acaba se enquadrando como intermitente se ele está fazendo audiências para um mesmo escritório, para um mesmo departamento jurídico, uma mesma empresa, e nesses termos, a empresa precisa obedecer o piso salarial sindical. Então, aqui cabe a gente pensar por esse lado também. A ordem, por ter que manter uma certa característica imparcial, não favorecer demais o advogado, o correspondente, nem favorecer demais os escritórios, a ordem acaba tendo que ficar numa posição um pouco complexa, porque ela não pode exatamente fazer coisas, nem contra um, nem contra outro. Ela pode fazer campanhas educativas, ela pode conversar, pode elaborar convênios, enfim, ela pode fiscalizar determinadas coisas que vêm de suas resoluções. Nesse sentido, a gente já tem a resolução do Conselho Federal sobre a advocacia associada. Ela pode fazer isso, mas ela não pode exatamente ir para cima de quem está fazendo errado. A entidade sindical pode, pessoal. A entidade sindical pode pegar aquele escritório grande que fica ali na região do Leblon ou na região da Paulista. A gente não pode citar nomes, mas a gente sempre se lembra dos endereços bem, né? A entidade sindical pode pegar esses escritórios que ficam oferecendo R$ 7,50, R$ 5. Doutora Edi, esses valores são reais, eles aparecem nos e-mails da gente toda vez. Isso é real oficial. A entidade sindical pode pegar esses escritórios bacanas pelo pescoço, pelos cabelos, judicialmente, e aplicar as penas da lei, não só as penas da lei trabalhista, mas as penas da lei do Estatuto da Advocacia, porque, gente, isso é uma fraude ao exercício da profissão. Não é só uma violação às leis trabalhistas. Quando vocês compactuam com esse tipo de aviltamento dos honorários, seja oferecendo, seja aceitando, a gente entende quem aceita,
por conta de uma série de recortes. Afinal de contas, se a gente for olhar quem aceita, a gente vai ver que o recorte racial está presente, o recorte de gênero está presente, o recorte de sexualidade está presente, o recorte de maternidade está presente. Afinal de contas, se você precisa dar leite para os seus 3 filhos, você vai aceitar qualquer coisa. Não vai ter jeito, você tem que prover. Então, você não pode ser criterioso demais. Você precisa de algo. A gente vê esses recortes, fica uma coisa complicada. É necessário conscientizar. Porém, é mais necessário que a gente coloque nesses escritórios que estão muito acostumados a fazer isso, porque, afinal de contas, eles detêm um poder político, não apenas pelo papel institucional da OAB, mas pelo papel que eles desempenham nas eleições. A gente precisa começar a colocar neles esse temor reverencial, tanto da entidade sindical quanto do Ministério Público do Trabalho, que pode, que deve. Aqui em São Paulo, muitas vezes vai em cima desses escritórios. A gente precisa começar a espalhar isso pelos grupos de WhatsApp. A gente precisa começar a incentivar o advogado correspondente, o audiencista, o colaborador, a se sindicalizar mais. Porque a gente consegue tanto proteger essas pessoas quanto valorizar a nossa profissão. A gente fiscaliza aquilo que na nossa profissão é essencial. Na profissão, infelizmente, atualmente o essencial não é o notório saber jurídico, isso a gente vai adquirindo ao longo da vida. Nessa profissão, o essencial é continuar ganhando, para continuar ativo, para continuar se aprimorando, para continuar desenvolvendo seu notório saber jurídico. Eu só gostaria de fazer essas colocações aqui. O Dr. Fábio, que é nosso presidente do sindicato, já foi, mas eu tenho certeza que ele faria essas colocações. E é uma coisa necessária para a gente saber, tanto nesse nível quanto em âmbito de outras instituições. A gente tem aqui o MATI, a gente tem aqui a AT de São Paulo, a gente tem aqui o IAMB. É importante a gente ter isso em mente, porque as instituições acabam disseminando entre os seus quadros, que são de sócios de grandes escritórios ou de escritórios médios e pequeno porte, e essas pessoas vão acabar disseminando essas culturas. Então, é bom que a gente já comece aqui de forma indireta a construir uma cultura boa de compliance, de boas práticas salariais no que tange à advocacia. Entendo que tem essa distância entre o muito falar nas palestras e o trazer para dentro do ambiente. É importante passar essas informações, o pessoal ir disseminando e a gente conseguir criar essa cultura, essa construção coletiva. Gostaria de... Oi. Vou fazer uma observação. Em São Paulo, são os mesmos escritórios, sempre. Eu creio que deve ser a mesma coisa em todos os estados. E uma fala que eu já fiz e que eu repito. Não adianta você ser o maior escritório do Brasil se o seu escritório fomenta esse tipo precário de trabalho. É uma coisa que os antigos falam, mas a gente tem que construir o nosso império, o tijolo. Não adianta fazer com areia, ele vai cair. Então, eu acho que a sua fala é muito pertinente e é uma coisa que quando você sai daquele furacão que você compreende isso, né? Eu precisei sair, ficar sem nada, com o nome no Serasa, né? CPC, para conseguir sair e falar, não, eu tenho que fazer alguma outra coisa, que eu acho que vários colegas estão nessa situação agora, no meio da pandemia. Eu preciso fazer alguma coisa. Foi o que, graças ao bom Deus, me salvou, né? Porque eu tenho colegas meus daquela época que continuaram audiencistas ou correspondentes e hoje não tem nada. Então, eu acho assim, são os mesmos escritórios de advocacia, concordo na conscientização do empregador, tanto quanto do empregado, e, repito, não adianta você ser o maior se você não emprega bem. Verdades incontestáveis. E com essas verdades incontestáveis, eu gostaria de devolver a palavra para a mesa, para que a gente inicie aqui as considerações finais. Estamos já com o horário bem avançado.
E gostaria de começar essas considerações finais em ordem alfabética. Então, acabo devolvendo aqui a palavra para a doutora Eidi, para que ela faça essas considerações finais, depois a doutora Flávia, por último, o doutor Marcos, e aí a gente passa para o encerramento com a presidência da mesa, na pessoa da doutora Ana Lívia. Eu só tenho a agradecer, não quero me estender, porque já foi além do horário mesmo. Agradecer ao Marcos, a Flávia, dizer que os companheiros do Rio, sempre aguerridos, sempre aqui lado a lado, e em especial a Ana, que me chamou, a Rafa, que estão sempre me ensinando a ser uma pessoa mais inclusiva, uma pessoa melhor, me chamando, né, para a realidade, né? Um país desigual, um país sem distribuição de renda, um país que não melhora o seu social, ele vai continuar sendo machista, racista, os trabalhadores precarizados cada vez mais, homofóbico, xenofóbico. Então a gente precisa mudar de cima para baixo, de baixo para cima, tudo. Né? Vamos aproveitar que hoje é o dia da democracia, quem sabe a gente consegue realmente fazer esse trabalho de patriotas verdadeiros que respeitam a soberania, respeitam as leis, respeitam a Constituição, o seu país, o direito social do trabalho. Quem sabe, né? Eu sei que está todo mundo muito cansado. Eu falo isso muito com o Marcos, que é meu amigo. A gente está muito cansado, a gente está doente. Se é para falar da pandemia, a gente está doente, mentalmente doente, esgotado, problema com o filho, com o marido, com amigos. Mas vamos seguir juntos, né? Boa noite a todas e todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite. Eu acho que para a advocacia correspondente, cada dia trazer um pouco mais da realidade dela, do dia a dia e dos enfrentamentos que ela tem, dos desafios que ela tem, eu acho que é um dos meus papéis enquanto presidente da comissão, trazer falas que às vezes são cruéis e às vezes são difíceis de engolir e deixar de florear um mundo que pode ser muito bom, mas ao mesmo tempo tem uma realidade muito cruel. Tá? Então, em tempos que hoje se discute os profissionais de aplicativos que vivem num momento de precarização, eu chego às vezes até a equiparar o profissional da advocacia correspondente com esses profissionais. Tá? Ainda mais quando a gente se depara com um valor de audiência R$ 7,50. Né? Eu acho que agradeço porque foi mais um espaço para eu, mais uma vez, mostrar aqui a comissão da advocacia correspondente da OAB do Rio de Janeiro veio. Né? E eu ofereço à comissão para o que vocês precisarem, estamos à disposição, parabenizo a todos pelo evento, eu acho que estou levando daqui grandes contribuições e espero conseguir aumentar os meus projetos dentro da comissão, que por enquanto são muitos. Boa noite, muito obrigada a todas e a todos. Então, pessoal, quero agradecer também, em nome do MAT, Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, ao convite feito por essas comissões tão briosas e valorosas da OAB de São Paulo, Comissão da Advocacia Assalariada, Comissão da Igualdade Racial, Comissão da Graduação Pós e Pesquisa e Comissão da Mulher Advogada. Que prazer ter estado do lado de vocês de novo. Agradecer ao SASP, o Fábio teve que sair, também pela parceria, e também a Comissão da Advocacia Correspondente da OAB do Rio de Janeiro. Pessoal, foi muito bom ter estado com vocês aqui. Eu digo o seguinte, a gente tem muita mania de falar assim, somos operadores do direito. Mais uma vez, uma professora chamada Rosângela Cavalazzi, do Rio de Janeiro, me falou a gente estava numa palestra junto, num evento da OAB, e ela me falou o seguinte, nós não somos intérpretes do direito, nós não somos operadores do direito, nós somos intérpretes do direito. Porque o operador, o que é o operário? O operário vai lá, mandam fazer
uma obra, né, alguma coisa assim, a pessoa vai lá, não pensa e faz. E aí, quando eu falei lá no início, né, na minha outra fala, a gente precisa desenvolver tese, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer as contestações, a gente precisa fazer resistência. Não estou desvalorizando a classe operária, não, pelo amor de Deus, tá? Mas, assim, a gente, como operário, eu sou operário também, eu também trabalho para uma empresa, uma empresa pública do Rio de Janeiro, sou advogado e tal, mas também faço parte do jurídico e recebo as ordens, executo, claro, da uma forma ética e tal, mas recebo ordens, como isso me faz ser um operário. Mas então não é esse tipo de comparação que eu estou fazendo. Mas o operário acaba recebendo ordens. Nós, como na verdade, somos intérpretes do direito. Então a gente tem que interpretar o direito pensando no projeto constitucional do trabalho, pensando na justiça social, pensando na advocacia trabalhista. Então, assim, dessa forma, a mensagem final que eu trago para vocês é assim, no sentido de que a gente não deve ter pressa para perder um processo. A gente tem que ter paciência, como diria Marcos Davi, um outro grande amigo nosso, a gente tem que ter, eu tenho muita paciência para ganhar minhas ações e não tenho pressa nenhuma para perder. Então, pessoal, não se desesperem, vai passar, vai chegar a vacina, eu tenho certeza disso. A vacina da Rússia está super adiantada, tem outras vacinas surgindo em vários lugares, aí, em Cuba, na China, enfim, vai passar. A gente não tem que se desesperar, a gente tem que achar meios para sobreviver e a gente vai achar esses meios para sobreviver. Obrigado mais uma vez, Ana, Flávia, Eide, Rafaela, Fábio, que já saiu, e Rosana, que já saiu, também não pôde continuar aqui. Mas obrigado por tudo mais uma vez. Prazer revê-las, prazer revê-los. Em breve, com certeza, estaremos juntos. Um abraço, pessoal. Bom, nos encaminhando aí para o encerramento, né? Vamos formalizar o encerramento. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcos, ao MAT, né, pela parceria. Gostaria de agradecer à doutora Flávia e agradecer também a presença, né, da OAB de Rio de Janeiro a partir da sua comissão, da advocacia correspondente. Gostaria de agradecer ao Dr. Fábio Gaspar, que já se retirou, agradecer o Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo. Gostaria de agradecer também a doutora Eide, a doutora Rafaela, a doutora Rosana, pela parceria na nossa comissão da advocacia assalariada. E gostaria também de agradecer a todas e todos que participaram e acompanharam esse debate e essas reflexões, esse debate de alto nível, com grandes reflexões, e agora sigamos aí com os encaminhamentos que cada entidade, instituição pode fazer, e sigamos nas reflexões também. Então, agradeço, uma boa noite a todas e todos, espero que todos se cuidem, e reforço aí a mensagem do Dr. Marcos, né, tenhamos aí paciência que vai passar, tenhamos fé, paciência e esperança. Muito obrigada, boa noite a todas e todos. E desculpe, esqueci de agradecer aos funcionários da nossa Secretaria de Comissões, Fabiana e Tiago, muito obrigada por estarem aqui conosco e possibilitar a transmissão desse evento com tranquilidade. Muito obrigada, boa noite.